Olá, 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 a paz seja convosco. Meu nome é pastor Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Nós, aos amigos, e irmãos que intercedem por nós, se você é de Maricá, convido a você vir no nosso templo físico, que é aqui no Caju, que todos conhecem, aqui perto do Ferroviário do Lelê. Está sendo uma bênção. Fizemos o nosso culto ontem. Deus é fiel e Deus sabe o tempo determinado, e pré-determinado para todas as coisas. Irmãos, nós vamos manter esse grupo de WhatsApp porque compreendemos, que há muitas pessoas aqui que gostam de ouvir a palavra, ainda não estão frequentando a igreja, algumas são cristãos, mas gostam de estudo. E esse canal é voltado para estudo. Então nós vamos concentrar aqui no estudo do livro de Gálatas, qualquer outro estudo que Deus nos der. Eu vou ver a questão da EBD, eu acho que a educadora cristã Liliane vai continuar, eu vou confirmar para vocês para a semana. E nós vamos estar aqui caminhando juntos. Pedimos nesse grupo de WhatsApp, que você que confia na obra, pelo menos no grupo todos são meus amigos ou parentes da minha esposa, que nos ajude nesse começo. Nós não temos nada, nós temos 16 cadeiras, um púlpito, eu acho que só, um tapete que a mamãe me deu, mas não estamos aqui contando desvantagem. Cremos no Deus que provém a todas as coisas, no Deus que abre portas, o Deus que quebra cadeias. E o Senhor irá prover, sem sacrifício de ninguém, com todos contribuindo na sua proporção. Se você sentir no coração, nos chame no privado, Nós não vamos aqui disponibilizar os canais, por entender que algumas pessoas possam estar tão martirizado nessa questão, mas eu queria muito, muito mesmo, convidar você a vir aqui assistir um culto da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meus irmãos, nós estamos aqui dando continuidade ao livro de Gálatas, o estudo do livro de Gálatas. Nós estamos agora na metade, Nós estudamos o capítulo 1, 2, 3, vamos estudar o capítulo 4, 5, 6. Bem longos estudos, para a glória de Deus. Lá no meu capítulo, do capítulo 4, diz: o Evangelho isenta-nos da lei, Vamos aqui dar continuidade à palavra do Senhor. Capítulo 4 de Gálatas, de 1 adiante. Digo que todo o tempo o herdeiro é menino e nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Meus irmãos, nós temos que ter a noção de algumas coisas, Primeiro, Paulo está trabalhando com o que ele tinha à época, as leis sucessórias da época. As leis sucessórias, que nós chamamos aqui hoje direito de órfãos e sucessões, é quando há um decúgio, tem que haver um óbito, E aí, com um óbito de alguém, geralmente, um pai, uma mãe, um avô, mas geralmente vem um óbito, abre-se a sucessão, abre-se o direito de herança. Se não deixou nada, não tem o que fazer. Tecnicamente, tem algumas até pessoas que abrem um inventário negativo para provar lá na frente que não existia bem do decúgio. Mas essa questão não é direito, é a questão que Paulo trabalha. Ele vai falar que o herdeiro menino, ele nada se difere do escravo. Em que sentido, Ainda que ele é senhor de tudo. Porque ambos, tanto o escravo quanto o menino, não têm o poder de decisão sobre coisas. Porque ambos estão debaixo de tutelas.
E Paulo pega esse exemplo e fala, assim eram vocês também, que eram meninos, estavam reduzidos à servidão, debaixo do rudimento do mundo, né? O pecado adâmico, alguns falam, né? É no sentido de houve uma separação entre o homem e Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, com a queda do homem, né, abriu-se um abismo. E esse abismo, Deus, ele ama tanto a sua criação, que a resposta foi imediata. Poucas pessoas sabem, né, porque talvez não estudem, isso não é bom, né, temos que ser estudiosos, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Quando você vê em Gênesis 3,15 falando que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e ele lhe feriria a cabeça e ela lhe feriria o calcanhar, já está falando de Cristo. Porque com a queda do homem, o plano da salvação já foi posto. Deus, ele ama de uma maneira sobrenatural a sua criatura. Ontem eu estava ministrando na igreja física e só estava minha família, né? Depois chegou minha cunhada, meu sobrinho. E eu estava falando para minhas filhas o amor de Deus, né? O amor grandioso do Senhor para com a nossa vida, que Ele ama-nos tanto, mas ama-nos tanto, que Ele ama mais do que papai ama mamãe, mamãe ama irmão, mamãe ama vovó. E você tem que entender isso, que Deus te ama mais do que a pessoa que mais te amou. Geralmente nós temos a nossa referência nos nossos pais, nossas mães, nossos avós. Algumas pessoas não tiveram essa experiência, tem no marido, no irmão. Todos nós temos uma experiência de um ícone de amor, né? É muito triste quando a pessoa não tem, chega a ser uma deficiência. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Deus nos ama. E esse amor, né? Ele veio realmente para nos resgatar. O livro de Gálatas é todo mostrando a igreja de Gálatas, a plenitude do Evangelho, mostrando que o amor de Deus é maior do que as tradições humanas. Versículo 4, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos. O que é plenitude? Né? Totalidade, algo pleno, algo que não precisa ser completado. É interessante, né? Porque todos nós, às vezes, você já ouviu falar isso, se Jesus viesse hoje, ele não seria crucificado, seria metralhado, seria preso. Talvez eu acho até que essa seria a posição maior, preso, né? Por ser um divisor. Mas se ele fosse pregar num lugar físico, talvez morto de uma forma brutal. Mas aprove a Deus que Jesus fosse morto sobre a rege do Império Romano, sobre as normas da lei, sobre a crucificação, sobre a humilhação, porque foi aquele momento que Deus Pai Todo-Poderoso, que sabe tudo, todos os tempos, Deus é atemporal, Deus não rege o universo como nós, ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é futuro. Deus, ele está acima do cromos. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia pode ser como 1000 anos. O Senhor está acima disso, só que nós não conseguimos captar, né, esta glória, né? Não conseguimos captar essa manifestação, né, da glória de Deus. Então, meus irmãos, eu queria que vocês tivessem ciência disso, né? Que Deus, ele vem na plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para nos resgatar da época que nós estávamos reduzidos à servidão. Então ele vai continuar falando, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe, nós saímos do status de criaturas para o status de filhos. A criatura, todos os homens são criaturas de Deus, criados por Deus. Infelizmente, a Bíblia há termos muito duros. Algumas pessoas falam, eu não sou filho de Deus. E hoje, com o politicamente correto, né, as religiões sendo enquadradas todas, mas nós também não podemos sair dos nossos dogmas, né, das verdades universais. Pedro, João, Tiago foram pessoas extremamente temendo as leis dos homens,
Mas quando as leis dos homens começam a impedir a pregação do Evangelho, eles vão falar em Atos, importa obedecermos a Deus e não a homens. Quando chamam Pedro e falam, pare de pregar, ele vai falar, não posso. Quando chamam João, mandando ele parar de pregar, não posso. Eu não posso parar de pregar o Evangelho. Então, nem todos são criaturas, nem todos são filhos de Deus. Porque o ato de filiação só existe para quem reconhece Jesus como seu Salvador. E deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Você só se torna filho de Deus quando você reconhece Jesus. Eu não estou falando quando você é evangélico, quando você é um católico. Estou falando que quando você reconhece Jesus como filho de Deus. Paulo vai falar que creres no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessares com a boca, né? Creres no teu coração, será salvo. Se confessares com a tua boca, creres no teu coração. A salvação é muito simples, ela é um ato de fé, ela não é um ato de obra. Então você tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E ele vai falar, para resgatar o que está debaixo a fim de recebermos a adoção de filhos. E eu termino no capítulo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito com E maiúsculo, de seu Filho que clama, Abba Pai. Irmãos, você não tem noção o que significa Abba Pai, a profundidade de Abba Pai. Quando você vê na Bíblia, né, você vê Moisés falando, não chamarás o nome de Deus em vão. Você vê a figura do tetragrama, né, que chamam isso, que seria o nome de Deus, algumas letras, que muitas pessoas batem no peito, é Jeová, mas a tradução daquelas letras, né, tem doutrinador que fala Joaquim, Javé, um nome usado para definir o eu sou, e a maioria da teologia, tanto judaica, cristã católica e cristã evangélica, né, interpreta que essa tradução seria Jeová. Mas o que eu queria falar? O nome de Deus não poderia ser falado, né? Na verdade, poderia ser falado, foi uma interpretação errônea dos judeus, ele não poderia ser tomado em vão, como não é hoje. O nome de Deus não é um mandamento nulo, ele é mal interpretado, as pessoas brincam com o nome de Deus. Eu vou aí, em nome de Jesus, já sabe que não vai. Em nome de Deus eu vou te pagar, em nome de Jesus, tá aqui, o senhor já sabe que não vai fazer. O nome de Deus, ele não foi feito para ser blasfemado. É um nome puro. Atos 4,12 diz que não há nome sobre outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, ele usa o termo nome. Hoje você expulsa demônios pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. Olha que coisa grandiosa, né? É o nome de Jesus. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, e nenhum mal lhes causará. O ministro do Evangelho, ele tem uma autoridade espiritual sobre o nome. E eu falo, servo de Deus. Você hoje, a igreja, ela teve um mal humano, uma vaidade muito humana, que reconhece que a Assunção está sob a autoridade eclesiástica. Não, essa autoridade está sobre a tua vida. Você pode ir na tua casa agora repreender toda a hoste do diabo. Se você está sentindo sua família oprimida, nós pedimos oração uns aos outros, amém. Mas a autoridade está sobre você. Você pode repreender, você pode decretar vitória, você pode, batizar uma pessoa. Você está na situação onde que a Bíblia está facultado que tem que ser o batismo por um pastor, que tem que fazer um curso de batismo. A gente vê Filipe, né? Ele batiza aquele eunuco. Você aceitou? A água ali, o que impede que eu seja batizado? Ele batizou. É óbvio que as estruturas eclesiásticas, elas se aperfeiçoam. Então, quando tem um curso de batismo, é uma forma de levar a pessoa a uma compreensão exata daquilo que é. Mas eu não posso, como teólogo, falar, você é proibido. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e serão curados. Por quê? O nome que está sobre todo nome está sobre você. Então,
a autoridade espiritual da parte de Cristo. Ele nos enviou o nosso Espírito para que clamamos, Ele enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Deus, Ele ministrou autoridade sobre a vida de cada um de nós. Deus não quer que um homem reine sobre outro nome. Então, Abba Pai significa do grego paizinho, pai querido. Então, olha a diferença. O poderoso Jeová havia medo dele. Um Deus que mata seus inimigos, um Deus que tem uma ira implacável. E vem Jesus, né, manifestando o Pai, mostrando quem realmente é Deus, que em alguns momentos da história ele exerceu o juízo, mas que ele é amor. A Bíblia diz, Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Deus amou tanto o homem que disponibilizou o que ele tinha de melhor, o seu Filho. Paulo vai falar que talvez você desse a sua vida para um justo, mas Deus deu a sua através de Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, arrogantes, sabe, não querendo nada com Deus. Então Deus nos ama. E Paulo está falando isso, olha, vocês Gálatas, querem voltar, sabe, a rudimento de lei, guardar sábado, circuncisão, sabe, Deus já te deu tudo, Deus já tirou vocês do jugo da lei, do jugo da opressão, de ter um monte de mandamento e não conseguir cumprir. Para que isso? Vocês têm o Espírito de Deus, do Filho de Deus dentro de você, o Espírito Santo. Eles são trino, eles são um. Ou seja, Deus, Ele quer, né, de você, Ele quer de você que você tenha a melhor relação possível com Ele. Não troque a graça de Deus, não troque o Espírito de Abba Pai. Seja uma pessoa completamente apaixonada pelo Senhor. E que Deus fale melhor o teu coração. Que o Espírito do Senhor fale melhor o seu coração. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, visita cada vida. Senhor, toca nos corações daquelas pessoas que vão nos ajudar. Que venha ser um toque do Senhor. Não é no muito falar que seremos ouvidos, Senhor. A oferta é voluntária. A oferta é uma credibilidade que o Senhor dá a teus filhos. Então visita cada um. Eu abençoo, meu Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais, a nossa vida, clamando a Deus em nome de Jesus. Amém, amém. Visita a vida de cada um. Seja abençoado, seja tocado. Em nome de Jesus. Amém e amém.